Eu fiquei contente de saber que o Senhor está abrindo os seus olhos para enxergar o mal. Se eu pudesse definir em poucas palavras, você foi vítima de pessoas sem escrúpulos. E só o que descreveu no seu e-mail era suficiente para pular fora disso. Você contou que o dito pastor pegava pesado na hora de pedir dinheiro, chegando a chamar à frente apenas os dizimistas para orar por eles e deixando claro que não orava por quem não contribuía. Como se não bastasse, ele mandava os que estavam à frente olharem para os que ficaram sentados e orarem pelos que ficaram sentados, para que ficassem envergonhados e passassem também a dar o dízimo. Ora, só isso já é motivo para o tal pastor levar um processo de assédio moral por constrangimento público. Isso sim que ele mereceria. O pior foi você pedir o seu desligamento da denominação e o fulano obreiro dizer que não iria permitir que você saísse, nem iria dar a bênção por sua alma estar nas mãos deles, da denominação. A alma sua pertencer à denominação. O cara precisa ser muito sem vergonha para dizer uma coisa assim para alguém. Essa é a minha opinião, é sem vergonhice pura. Fique grato por essa pessoa não querer dar a bênção dele. Porque se ele der, é melhor você devolver. Porque uma bênção dessa você não vai querer. Como é que um ímpio pode abençoar um crente salvo por Cristo, como você testemunha ser? Isso que essa gente faz é pura impiedade, é vergonhoso. Eu não estaria dizendo essas coisas se você tivesse se desligado de alguma denominação séria até, né, com irmãos sinceramente empenhados na obra de Deus e tudo mais. Porque eu sei que existem irmãos espalhados em todas as denominações que são sérios. Às vezes estão lá porque não entenderam o que deve sair, ou que devem congregar somente ao nome de Cristo, e congregam então em um nome que não é apenas o nome de Cristo. Existem irmãos sinceros nas denominações, estão ali porque não entenderam o erro, que é estar ligado a uma instituição religiosa com o nome igreja. Mas no caso que você descreveu, eu nem chamaria de irmãos esses que constrangem pessoas a darem dinheiro, pedem doações de cara dura, e ainda se acham no controle das almas dos fiéis. Essa última característica desses é exatamente a mesma da Babilônia, de Apocalipse. Veja em Apocalipse 18:10. Ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, de pérolas de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata e toda a madeira odorífera, todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela e perfume, mirra e incenso e vinho e azeite, flor de farinha e trigo e gado, ovelhas, cavalos e carros, e corpos e almas de homens. Essa é a mercadoria de Babilônia. Essa é a mercadoria que estão negociando em muitos lugares que dizem chamar igrejas. A ordem de Deus é você afastar-se disso, porque não passa de iniquidade. 2 Timóteo 2,19 diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que você contou a respeito do compromisso que você assumiu de pagar o aluguel do dito templo dessa denominação é uma questão sua, da sua consciência, mas eu pararia imediatamente de financiar o erro. Eu não acredito que os 11 apóstolos tenham pago pensão à viúva de Judas, depois que Judas fez o que ele fez. Quando você se aparta da iniquidade, deve apartar-se completamente e não ficar com o pé dentro, e muito menos ajudando a financiar a iniquidade. É o que você está fazendo. A menos que tenha algum documento legal que o comprometa a isso, o seu compromisso é com a verdade, com o Senhor, não com um bando de exploradores da fé das pessoas. Desculpe a veemência das minhas palavras, mas se você tivesse saído da prostituição e do crime, eu teria maior carinho e consideração ao falar das prostitutas e ladrões, rogando pela conversão deles. Mas como você está falando de líderes religiosos corruptos, os próprios evangelhos me autorizam a levantar o tom da voz, porque se você prestar atenção, verá que o Senhor Jesus nunca foi severo com ladrões, com prostitutas, com corruptos, com gays, com ninguém de pessoas de pecados morais. Mas quando se tratava dos fariseus, que exploravam a fé do povo sob o pretexto de serem representantes de Deus,
Aí ele não poupava palavras, como sepulcros caiados, raça de víboras, e por 2 vezes ele chegou a usar o chicote e a virar as mesas daqueles que faziam do templo de Jerusalém, que é chamado a casa de Deus, faziam lugar de comércio daquilo. Você não vê o Senhor agindo assim em nenhuma outra ocasião, que não fosse por zelo das coisas de Deus. Meu conselho, além dos que eu dei a você até aqui, é que você fique em oração, buscando saber o próximo passo. Quando o cego de nascença foi curado, ele não conheceu completamente quem o havia curado, a não ser depois de ter sido expulso da sinagoga pelos fariseus. Foi fora da sinagoga que ele encontrou-se com o Senhor e recebeu uma porção maior de revelação de quem era aquele que realmente mudara a sua vida.